Danila, então, que recebe Olga e toda a sua família para ir marcar a data do casamento. Danila, então, questiona dizendo, mas o que houve, Olga? Você está com tanta pressa? Pois eu acabei de acordar e já quer ir para a igreja. Ela, então, rapidamente diz que já tem 7 anos que ela espera por este dia. Danila, então, diz que primeiro irá tomar o café da manhã, pois ele acabou de acordar. De repente, pensativa, a primeira-dama então se lembra que Vivaldo não voltou para casa. Ela acabou dormindo e acordou e ele não estava em casa. Então ela pede licença e diz que vai atrás do marido, pois ele passou a noite fora. Aproveitando a deixa, Danilo diz que precisa acompanhar a sua tia, pois pode ter acontecido uma tragédia. O delegado então diz que sabe onde ele pode estar, no hotel jogando. Eles então vão atrás do prefeito. A primeira-dama encontra Jezebel no caminho e fica feliz por encontrar Jezebel. Jezebel questiona, ora, seu marido não chegou em casa, não é? Preocupada, a primeira-dama então questiona, perguntando como ela sabe. Jezebel então diz que sabe que ele fica jogando no hotel. Ela então oferece carona para a primeira-dama para irem até o hotel. Aninha, que chega cedo na fábrica e pergunta por Jezebel e Reginaldo se eles já chegaram. Roseli então diz que eles ainda não chegou, mas que chegou um telegrama para Aninha. Aninha então fala que é dos futuros sócios que anteciparam a visita e querem visitar a fábrica hoje. Enquanto isso, no hotel, Celina diz para seu pai, olha, eu nunca me caso com um velho desse, um velho babão. E Conde Cláudia então diz que ela casa ou ele irá cobrar a dívida. Graça caminha até seu pai e diz, papai, diga que não é verdade, que você não apostou a própria filha. Desolado, ele diz que apostou e perdeu. Lili então conta para Margot que eles jogaram a noite toda e que Reginaldo perdeu tudo e acabou apostando a própria filha. Sebastião confirma que sim, apostou a própria filha e perdeu. Margot então questiona dizendo que é contra a lei, mas o prefeito se levanta e diz que é a favor, pois se ele apostou e perdeu, ele deu a palavra dele. Jezebel e a primeira-dama então que chegam no hotel e ficam também indignadas como Reginaldo pôde apostar a própria filha. Jezebel então pergunta para Reginaldo pelo dinheiro da fábrica que ela deu para ele guardar. Enquanto isso, Ana Francisca vai até a cozinha da fábrica e pede para preparar deliciosos bolos, pois os futuros sócios da fábrica irão visitar eles hoje. Enquanto isso, Jezebel e Reginaldo chegam até a fábrica e vão para o escritório. Jezebel diz, olha, vou prestar queixa na polícia. Se defendendo, Reginaldo diz que quer falar com Ana Francisca, pois ela há de ajudar ele. Aninha de repente entra e pergunta o que está acontecendo. Jezebel então explica que passou por uma grande quantia de dinheiro para Reginaldo para pagar fornecedor. E ele traiu a confiança, pois ele pegou o dinheiro e jogou e perdeu. De olhos arregalados, Aninha questiona, o senhor perdeu o dinheiro da fábrica? Reginaldo então tenta explicar, quando de repente Aninha escuta os gritos de Celina. Celina e Graça então fala para Aninha que aconteceu uma desgraça. Jezebel então diz que irá explicar. Jezebel então diz que além do dinheiro da fábrica, ele perdeu a casa e depois perdeu a própria filha no jogo. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo, Aninha diz que perdeu toda a confiança nele e que ele está demitido. Ele então que questiona que perdeu tudo. Aninha diz que não pode ter confiança em um homem que apostou a própria filha. Jezebel então diz que Aninha deveria chamar a polícia. Jezebel que mostra a promissória assinada por Reginaldo e Aninha se assusta com a quantidade retirada da fábrica.
Aninha então diz que ele traiu a confiança dela e pede para ele ir embora. Aninha então vai atrás de Celina e diz para ela que está do lado dela e no que ela puder ajudar, ele irá ajudar. Celina então diz que jamais irá se casar com esse conde. Aninha então abraça sua amiga. Quincas que conta para Guilherme que Reginaldo perdeu Celina no jogo. Guilherme diz que é impossível. Margot confirma que ouviu tudo e que ela vai ter que casar. Ou ele irá cobrar a dívida e é uma dívida imensa. Guilherme então diz que não permitirá que isso aconteça. Enquanto isso, Conde Klaus e Sebastião comemora. Ele então diz para Maurício que irá se casar. Matilde que escuta pelos cantos e acha que Conde Klaus irá se casar com ela. Ela então vai até Conde Klaus se declarando, mas Conde Klaus mais uma vez se desfaz de Matilde. Enquanto isso, o prefeito que conta o plano para a primeira-dama. Que eles combinaram tudo para Reginaldo perder o dinheiro da fábrica e perder também o emprego. Comemorando, ele diz que salvou a fábrica e toda a cidade de Ventura. Aninha então conta para Jezebel que os futuros sócios anteciparam a visita e como ela irá fazer sem o Reginaldo agora para terminar o relatório. Pensativa, ela ainda completa dizendo: "E hoje eu tenho um compromisso que eu não posso faltar." Curiosa, Jezebel pergunta: "Encontro, mas com quem?" Direta Aninha diz que não importa. Mas ela fica pensativa e diz: "Mas eu preciso ir nesse encontro. Mas agora com tudo isso, os meus futuros sócios chegando, eu não sei o que eu faço." Jezebel então diz: "Ora, eu posso ir no seu lugar e dou o recado que você não pôde ir." Aninha, que não confia em Jezebel, diz: "Ora, recado é uma boa ideia, mas pode deixar, eu vou pedir para outra pessoa dar o recado." Aninha sai e Jezebel corre para mexer nos relatórios da fábrica. Jezebel grita Roseli e pede para ela sumir com o papel. Roseli questiona se é para queimar ou rasgar. Sem paciência, Jezebel que pega o papel, amassando em sua mão. Ela então enfia dentro da boca de Roseli e manda Roseli engolir o papel. Aninha então vai até Timóteo e pede ele para dar um recado. Enquanto isso, Danilo com Olga e toda a sua família. Danilo passa o maior sufoco para marcar a data do casamento. Timóteo questiona Aninha por que ela está se encontrando novamente com Danilo. Ela então diz que precisa acertar as contas com ele e que Danilo está bem diferente. Aninha então pede por favor para Timóteo ir avisar ele que hoje ela não poderá ir, mas amanhã neste mesmo horário ela vai estar lá. Timóteo então pede para Aninha prometer que irá ter juízo. Sorridente, Aninha promete e diz que irá ter todo o juízo do mundo. Enquanto isso, a primeira-dama que fofoca no salão de Márcia, contando para todo mundo que Reginaldo apostou tudo o que tinha e depois apostou a própria filha. Márcia diz que jamais aceitaria alguém a apostar ela. Rebatendo, a primeira-dama diz: mas não se preocupa, Márcia, ninguém vai te apostar porque você já está assim um pouquinho passada. Márcia, que não gosta, rapidamente rebate dizendo: olha que tem muito homem importante nos meus pés. A primeira-dama então puxa Márcia para fora do salão e fala para Márcia: olha, Márcia, o meu marido, ele estava jogando, ele nunca teve com outra mulher. Mas Jezebel está no meio desse plano, então, olha, você fica de olho se ele está com rolo com a Jezebel ou com outra mulher. Márcia então diz que irá ficar de olho. A primeira-dama então diz: por favor, porque se ele tiver, eu mato a sirigaita. Márcia então questiona que acha que pode ser que não seja uma sirigaita. Dona Mocinha questiona: Bernadette precisa ir ao médico, mas Cândida defende dizendo que não. Bernadette então diz que se Cândida não quer que ela vá ao médico, ela então não vai.
O prefeito então diz: olha, o Reginaldo não irá terminar o relatório e a fábrica não será vendida. E Conde Klaus então diz que eles precisam passar para a segunda fase do plano, arrumando um novo marido para a viuvinha. Se levantando, Sebastian diz: interessante isso, marido. O prefeito então diz: vamos comemorar. E o delegado diz: sim, até Danilo marcou a data do casamento. E Conde Klaus diz: e eu arranjei uma noivinha. Eles então brindam. De repente, Reginaldo aparece na porta, chamando por Conde Klaus. Conde Klaus então diz que está tendo uma reunião de negócios. E Reginaldo diz: olha, eu vim pedir para o senhor me perdoar a dívida, ou então me dar um prazo. Olha, eu perdi tudo, mas eu não posso perder o amor da minha filha. Por favor, esqueça o que eu disse. Firme, Conde Klaus diz: ou sua filha Celina casa comigo, ou eu tiro tudo o que você tem. Eu boto você e suas filhas na rua. Celina, então, que vai ao encontro de Guilherme, chorando, ela conta tudo para ele. Ele diz que jamais irá perder Celina. Dona Mocinha vai correndo até o padre dizendo que quer falar com ele se ele está ocupado. Ele então diz que não, está apenas preparando o documento para um casamento. Enquanto isso, Danilo está à espera de Aninha. De repente aparece Timóteo. Timóteo então explica que Aninha teve alguns problemas na fábrica, mas que amanhã ela estará no local marcado. Danilo então diz que precisava explicar uma coisa para Aninha. Timóteo então diz que ele explicará amanhã. E encarando Danilo, Timóteo diz: e dessa vez é sério ou você quer enganar minha prima outra vez?